Olá pessoal, Breno aqui da Legerran com mais um vídeo. Hoje a gente está na nossa quarta aula, que é a aula sobre estratégia financeira nos negócios. E como a gente está abordando uma série de aulas na sequência, na aula 1, 2, 3 e 4, nada melhor do que nessa aula a gente começar a trabalhar aplicando um pouquinho de cada coisa que a gente observou até aqui. O ponto mais importante dessa aula de estratégia financeira é exatamente a gente conseguir fazer uma análise mais ampla do nosso negócio, para a gente conseguir tomar certas decisões de formas mais assertivas, ok? Então, a gente já trabalhou nessa temática geral do curso de finanças nosso: separação do dinheiro, controles e demonstrativos financeiros, precificação, e nessa quarta aula a gente vai trabalhar estratégia financeira e reservas. Como que funciona a estratégia financeira do nosso negócio? Para que serve a estratégia financeira? Embora esse nome seja um pouco bonito e pareça algo muito científico, não é, pessoal. É uma coisa mais simples do que você imagina se você tiver as informações certas para trabalhar. Então, eu fiz uma pequena definição aqui do que seria a estratégia financeira para você que é dono de salão, para você que é dono de uma barbearia. Como que você pode abordar esse tema e como que você pode aplicar ele no seu dia a dia. Não adianta nada a gente chegar aqui e colocar uma enxurrada de teorias aqui, de coisas acadêmicas, e vocês não conseguirem aplicar isso no dia a dia. Então, o que a gente faz? A gente faz uma trituração desse material e a gente traz eles de maneira mais simples para vocês aplicar. Então, o que significa a estratégia financeira? É você ter a capacidade de ter um planejamento do seu negócio, visando tanto o presente e o futuro, por meio de ações financeiras inteligentes. Por que inteligente? Porque não tem como você falar de estratégia sem ter inteligência por trás disso. Toda estratégia requer uma inteligência. E o nosso objetivo final de qualquer negócio é o quê? Ter a maior lucratividade possível. Não existe, pessoal, você manter um negócio que não te dá lucro, que não dê lucro. Você está atrás de lucro, ok? E a estratégia é mais um potencializador de lucro para seu negócio. Então grave bem essa definição e comece a pensar de acordo com esse parâmetro que nós colocamos aqui. E aqui tem uma frase bem legal de um dos pais da estratégia dos negócios, que é o Michael Porter. O que ele fala? Uma empresa sem estratégia está disposta a tentar qualquer coisa. E isso é verdade. Quantas donas de salões, quantos donos de barbearias nós vimos no decorrer dessa jornada nossa aqui atendendo, que as pessoas não têm noção do que elas fazem. Tá entendendo? Às vezes as pessoas se especializam tanto em fazer uma mecha, em fazer uma escova, em ter uma técnica, né? Em cílios, em sobrancelha, em colorimetria em geral, em barba, em tudo, só que a pessoa acaba esquecendo da coisa que é essencial para o negócio dela. O que adianta você ser um excelente profissional se você não sabe nem colocar o preço do seu serviço? Se você vai fazer uma mecha maravilhosa, linda, mas você não sabe como é que você precifica essa mecha. Justamente porque falta, às vezes, nos profissionais, nos donos, nos empreendedores do negócio da beleza, esse interesse por gestão. Tá? Então a gente vai tentar trazer de forma mais simples possível questões de gestão de grande importância, mas com aplicabilidade mais simples. Então ele fala essa frase aqui que é extremamente interessante. Se você não tiver uma estratégia no seu negócio, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que você ver, você vai tentar aplicar. Só que você não sabe como aplica, porque você não estudou como é que funciona a estratégia financeira, você não estudou os fundamentos das finanças, e acaba que, tipo assim, às vezes você vê um concorrente seu aplicando um preço, ou às vezes você vê um concorrente seu dando, por exemplo, uma semana de desconto em progressiva, você vai lá e quer aplicar também. Só que você não entende que a realidade de cada negócio é diferente da sua. Não adianta você querer copiar o seu concorrente na estratégia dele, porque ele tem a estratégia dele e talvez ele pode estar até errada. Então tenha bastante atenção nessas coisas, pessoal. Nunca copie estratégia sem pensar. Você precisa de pensar a sua estratégia, pensar a sua realidade. E você precisa de ter a sua estratégia. Nunca trabalhe sem uma estratégia, senão você vai ser só mais um amador no mercado que abre salão, fecha salão, vai embora para casa, paga as contas no final do mês e nunca vê grana chegando no seu bolso. Então tenha bastante atenção nisso. E aqui eu enumerei alguns erros, né? Erros ao montar estratégias financeiras, que é o principal de tudo. A gente está falando isso desde a primeira aula nossa, que é informações. Você não tem informações necessárias, atrapalha você de montar a sua estratégia. Por quê? Por exemplo, digamos que você tem dois tipos de produtos no seu salão para fazer serviço, tá? Você tem uma progressiva de uma marca X e uma progressiva de uma marca Y.
Uma delas custa 300 e a outra custa, por exemplo, 150. E você faz o seguinte, não, eu quero fazer uma promoção, eu quero fazer uma ação promocional com uma progressiva aqui, só que eu vou usar mais caro. Só que você não tem informação, por exemplo, de quanto que gasta para fazer essa progressiva. Foi o que a gente falou na nossa aula 3. Lembra? A aula de precificação. Se você não viu, volte lá. A aula 3 fala exatamente isso. Quanto que eu gasto para me fazer esse serviço? A partir do momento que eu sei isso, eu consigo ter a minha estratégia. Se é viável fazer isso ou não. Tá entendendo? Então, por exemplo, você fala assim, eu quero aumentar meu faturamento em 10% daqui 2 meses. Ok, mas qual que é o seu faturamento agora? Lembra que nós também abordamos isso na aula 2? Você não tem informação necessária. Eu quero aumentar o meu lucro. Ok, mas qual que é o seu lucro agora? Se você não tem essa informação, você nunca vai conseguir fazer uma ação estratégica. E outra coisa, não planejar o presente e o futuro do seu negócio. Se você é um dono de uma barbearia, dono de um salão de beleza e não tem esse planejamento, você não está levando em consideração o presente do seu negócio e nem muito menos o futuro. Porque se você faz alguma ação que não seja estratégica, que não seja pensada, você não está planejando. Você simplesmente está executando algo esperando que tenha um grande resultado. Mas você não está pensando nisso, no presente agora. Por exemplo, quanto que eu devo agora? Será que eu preciso de pagar alguma coisa? Eu posso fazer ação agora? Eu posso dar desconto? Eu posso querer agora aumentar alguma coisa? Eu posso contratar um novo profissional? Posso comprar alguma coisa? Você não tem essa informação, fica difícil. Então, você precisa de ter um planejamento e analisar o seu presente e o seu futuro. Por exemplo, qual que é o impacto dessa ação financeira no futuro, daqui 3 meses? O meu caixa vai conseguir respirar? Eu vou conseguir ter retorno? O que eu devo fazer? Tá entendendo? Só que para isso você precisa de ter os dados corretos, porque você vai considerar tanto presente quanto futuro. E isso é algo extremamente importante que muitos salões de beleza não levam em consideração, vão se endividando na hora que assusta, está no vermelho. Aí procura a gente, fala que está desesperado, que precisa de uma ajuda, só que a gente também não consegue fazer milagre, porque se a gente começasse da forma certa, se vocês que são donos de salão de barbearia começassem da forma certa, tudo ficaria mais fácil de trabalhar. E o terceiro ponto, que é o ponto mais importante infelizmente, daquelas pessoas que falam assim, eu tenho um salãozinho na minha casa, ou eu tenho um salãozinho no bairro tal, é não possuir metas. Pessoal, você que tem essa visão de que eu tenho um salãozinho, tire isso da sua cabeça. Você tem uma empresa, você tem um negócio. Se você não tiver metas, será impossível você crescer, será impossível você ver lucro, porque você precisa de metas. Quantos salões, quantas barbearias, quantos negócios tem por aí que não coloca meta nenhuma? Tipo assim, eu vou abrir essa semana, o que fizer, fez. O que fizer nesse semestre fez, o que fizer nesse ano fez. Não, pessoal. Coloque metas. Não, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero reduzir custo, eu quero reduzir despesa, eu quero aumentar minha operação, eu quero colocar novos serviços. Você precisa de colocar meta. O ser humano sem meta ele não consegue ter força para nada, lutar para nada. Então você primeiro tem que ter as suas metas, seus objetivos. E a partir daí você vai criar as suas estratégias para você chegar nisso, ok? E foi um exemplo que eu acabei de citar agora, que é copiar os concorrentes. Não copie os concorrentes, pessoal. Copiar os concorrentes não funciona para os negócios. Cada negócio tem a sua realidade. Cada negócio tem o seu comportamento financeiro. De repente, seu concorrente já está quebrado e você vai querer copiar ele. Então, nunca copie. Eu vou bater nessa tecla sempre que possível, não só eu, como outras pessoas dessa área. Eles batem nessa tecla. Não copie o seu concorrente. Ok? Você pode copiar ele do ponto de vista de alguma estratégia que você realmente tenha noção do que você está fazendo. E eu não diria nem copiar, eu diria tentar fazer igual, mas colocando coisa sua, tá? Você vai melhorar a estratégia dele. E aí a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: como que eu vou iniciar a estratégia financeira aqui no meu negócio, né? O que eu preciso de fazer? Quais serão os passos que eu terei que tomar para mim conseguir ter a minha estratégia aqui? A primeira coisa, pessoal, foi o que eu acabei de citar anteriormente e que vou trazer de novo porque a gente vai trabalhar profundo nisso aqui, levante suas informações, ok? Seu custo, sua despesa, qual que é a sua margem de contribuição, aula 2 aí para quem não assistiu, qual que é o lucro que você tem do seu negócio, aula 2 também sobre relatórios financeiros, informações que você tem que levantar no decorrer do seu dia a dia no seu salão, na sua barbearia, e projeções de vendas.
ok? Os relatórios e qualquer outro dado que você queira colocar para trabalhar uma estratégia em cima dele. Então, levantou esses dados, ó, eu sei agora o que está acontecendo, qual que é o meu custo, qual que é o meu faturamento, qual que as minhas despesas. A partir de agora eu quero trabalhar estrategicamente em cima disso, ok? Existem outros modelos de estratégia. Pessoal, eu estou tratando estratégia financeira aqui, mas você pode fazer estratégia de marketing, estratégia de gestão de pessoas. Existem várias estratégias, mas aqui a gente está condicionando a estratégia financeira, ok? Levantou os dados, sei como é que está a realidade do meu negócio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer metas e objetivos, tá? Então, o que eu quero fazer, por exemplo? Eu quero aumentar o meu lucro, né? Eu coloquei aqui esse exemplo, aumentar o seu lucro. Vender mais pacotes, por exemplo, tá? Que é uma coisa bem legal também, que a gente citou isso na aula 2, na aula 3. Fazer pacotes. Eu quero vender mais pacotes. Eu quero reduzir despesas e eu quero aumentar minha margem de contribuição. São exemplos de metas, tá? E aquela que é também o tema dessa aula, que é ter reservas financeiras. Eu quero ter uma reserva financeira aí, ou eu quero contratar mais profissionais, eu quero expandir minha operação. Tem N coisas, pessoal. Cada salão, cada barbearia, cada negócio de beleza vai ter a sua realidade. Então você precisa de sentar, analisar os seus dados, ver o seu presente, a sua realidade, para depois você olhar para frente, ver qual que será o futuro, o que você vai poder fazer. Então você vai levantar as informações e a partir desse levantamento de informação você vai traçar metas e objetivos. E a partir de aí você vai começar a analisar suas informações. Como que você vai fazer isso? Você levantou as informações, certo? Você vai fazer agora o seguinte, o que eu posso fazer, né, mediante aquelas metas que eu coloquei, o que eu posso fazer para mim ter melhorias nesses temas que eu escolhi, nesses itens que eu escolhi. E foi aqui que eu coloquei essa observação aqui, ó. Após levantar as informações do seu negócio, é hora de analisar o que fazer para crescer e maximizar o seu lucro de forma inteligente. Não se esqueça que abordamos a importância de ter informações na aula 2. Veja seguir um exemplo com demonstrativo de dados de 3 meses de um salão pequeno. Então aqui eu vou trazer mais uma vez um demonstrativo diferente daquele da aula 2, diferente os dados dele, mas a lógica é a mesma, para você entender como é que eu criaria uma estratégia no meu negócio, como que eu aplicaria uma estratégia financeira visando 4 itens no meu planejamento estratégico. Então a gente está aqui com um pequeno demonstrativo. Nós temos aqui a receita, tá? Eu estou analisando 3 meses aqui, pessoal. Trimestre, ok? Você pode analisar mais meses, mas o legal é você fazer planejamento pelo menos 2, 3 vezes ao ano. Então aqui eu estou analisando 3 meses. Eu analisei que nesses 3 meses entrou R$ 33.055. Uma média de R$ 11.000, 10 mil e pouco reais por mês nesse salão de beleza aqui. Eu sei que minha receita com serviço R$ 30.255 e minha receita com produto nesses 3 meses foi R$ 2.800. E eu tenho um custo e despesas variáveis de R$ 13.522 e tenho aqui a representação de 41% desse custo e despesa variável sobre o meu faturamento. Ok? Preste bastante atenção nesse item, que é um dos itens que nós vamos trabalhar. Eu estou com a minha margem de contribuição aí com 59,9%, ou seja, voltando ao assunto da nossa aula 2 e nossa aula 3. Margem de contribuição é o quê? Faturamento menos custos e despesas variáveis. Ok? Então, se eu faturei 33 mil e gastei com custos variáveis 13.522, sobrou para mim 19.533, que representa 59,9% do meu faturamento. Tá legal, não tá um valor ruim essa margem de contribuição não, ok? Mas o interessante é nós tentarmos cada vez mais maximizar isso aqui. E aí agora eu dou uma passeada, uma analisada aqui nas minhas despesas fixas, que deu 14.600 em 3 meses, né? Representa 44% do meu faturamento de 3 meses. Opa, aqui eu já preciso de analisar o que eu preciso de melhorar. Há coisas também aqui que eu vou precisar cortar, porque no meu objetivo, que eu tracei, tá? Vou mostrar para vocês já já, eu quero também reduzir um pouco essas despesas fixas, ok? Eu não tenho nenhum investimento em marketing, não fiz nenhum investimento em bens materiais, não comprei nada, não fiz nenhum curso, nem nada. Não tive nenhuma entrada operacional e nenhuma saída operacional. Terminei com meu lucro líquido de 4.933, 14,92. Em 3 meses, não está um valor muito legal, pessoal.
tá? Eu sei que embora obtivemos lucro, mas não é um valor interessante. A gente poderia ter faturado, por exemplo, aí uns 20% e ainda ficaria um pouco tímido ainda. Mas vamos colocar que a gente quer aumentar esse lucro também, ok? E aqui eu coloquei as metas. Após analisar os seus relatórios, crie metas. Nenhum negócio sobrevive sem metas. Com base no demonstrativo anterior, vamos simular algumas metas e após isso traçar um plano de ação. Inicialmente serão 4 metas, foi o que eu falei, ó. Primeira, eu quero aumentar o meu faturamento, ok? Eu preciso de achar alguma forma para me aumentar meu faturamento. Lembrando que estratégia requer ações inteligentes. Eu quero aumentar meu faturamento, eu quero reduzir meus custos variáveis. Estou achando que preciso de dar uma melhorada nisso aí, ver o que eu posso fazer. E eu quero reduzir minhas despesas fixas e uma coisa que não apareceu naquele relatório ali e que eu quero implementar agora no meu negócio eu quero ter uma reserva financeira, ok? Ah, como é que funciona a reserva financeira? Jazinha, vamos tratar sobre esse tema. Então, plano de ação para mim aumentar os faturamentos. O que eu posso fazer aqui de interessante? Primeira coisa, pessoal, atrair mais clientes. É uma forma bem legal da gente conseguir aumentar esse faturamento, embora não seja fácil. Esse atrair mais clientes, pode ser que ele vai começar a mudar esse demonstrativo que a gente analisou aqui agora. Lá na aba investimentos, porque possa ser que eu vou fazer, por exemplo, um tráfego pago, eu vou investir em panfleto, eu vou investir em mais ações promocionais. Pode ser que daqui 3 meses, na hora que eu for analisar de novo o demonstrativo, tenha lá agora um investimento. Eu resolvi gastar com investimento. Ou posso aumentar o ticket médio, tá? Eu posso fazer com que o cliente compre mais na minha mão. Eu posso aumentar o volume de vendas, tá? Fazendo combos, fazendo promoções. Então, isso é um dos exemplos que eu posso fazer para aumentar meu faturamento. Você precisa de encaixar esse raciocínio naquilo que eu falei. Ó. Primeiro você está analisando seus dados, você decidiu o que você quer fazer e a partir daí você traça objetivos e metas. Então veja alguns meios para responder esse levantamento que a gente fez. Primeiro, a gente pode investir em divulgação, foi o que eu falei. A gente pode colocar metas, tá, para os profissionais, dando bonificação, dando sorteio para eles. A gente pode fazer pacotes e combos mais inteligentes. Eu citei isso na aula 2 também, e trabalhamos isso um pouquinho na aula 3 sobre precificação. O que a gente pode fazer com essa ideia dos combos? Colocar combos inteligentes, pessoal, são combos que fazem sentido. Não adianta, por exemplo, eu tentar vender uma sobrancelha, por exemplo, e uma depilação, a não ser que ela for de busto, mas uma depilação, por exemplo, de axila. Não faz sentido, não casa. Eu preciso de vender combo inteligente. Poxa, se eu estou vendendo um combo de estética facial, por que quando eu vendo uma sobrancelha, uns cílios, por exemplo, uma limpeza de pele? Ou eu posso vender uma escova, uns cílios. Ou eu posso vender escova, mão e pé. Entende? São combos inteligentes onde nós vamos analisar a margem de contribuição desses itens aqui, que nós trabalhamos na nossa aula passada, que é o preço de venda dele menos os custos variáveis dele. Tem margem legal? Coloca no combo que vai te dar resultado. Ok? Combos tem que ser estratégico, ele tem que trazer para você um aumento da sua grana, da sua margem de contribuição. E evite colocar produtos no combo, pessoal, majoritariamente falando, que não tenha muita margem, ok? Igual a gente já trabalhou aqui com clientes, por exemplo, que em geral a unha não dá lucro, dá pouco lucro, mas a gente pode colocar, por exemplo, pacote de unha com a escova. A escova te dá um lucro legal. Então acaba que você dá um pequeno desconto no pacote e você consegue vender não só uma escova, mas você vende uma escova, uma unha de mão e uma unha de pé. Então você já consegue aumentar mais grana no seu negócio, você aumenta mais faturamento no seu negócio. E vender mais serviços com boas margens, que é o que eu estou acabando de falar aqui agora. Você vai focar, por exemplo, na divulgação de serviço com boa margem. Ó, eu quero que venda mais escova, vou fazer ações para vender mais escova. Por exemplo, que escova eu estou falando que é um serviço que geralmente tem uma margem legal. Mechas também tem, só que não tem como você ficar vendendo muitas mechas, porque demora muito para fazer aquele negócio todo. Progressiva também, em geral, às vezes costuma ter uma boa margem. Então você tem que trabalhar nisso, tá? Evite promoções que não têm inteligência na sua composição. Reduzir o preço demais, isso é um problemaço do ponto de vista financeiro. Toda vez que você reduz o seu preço, você tem que vender muito mais para você continuar tendo o mesmo lucro. Então, tente o máximo possível não dar desconto. Ah, mas você acabou de falar agora em dar desconto. Eu falei em dar desconto quando você conseguir fazer um pacote, um combo.
Porque aí você não está vendendo só um, você está vendendo um volume de serviço maior e vai trazer mais grana para o seu caixa de forma imediata, ok? Então, esse é o plano de ação número 1 que eu faria para o meu questionamento número 1 que eu levantei mediante os meus dados, que foi o quê? Eu quero aumentar meu faturamento. Não achei legal 33 mil em 3 meses, eu queria, por exemplo, 37, ok? Eu tenho que me virar para me fazer isso aqui. Eu tenho que me virar para me fazer isso aqui acontecer. Plano de ação número 2 é reduzir os custos variáveis. Esse aqui, pessoal, ele requer um pouco mais de atenção, tá? Você tem que ter uma consciência financeira muito boa para você lidar com esse aqui. Por quê? Porque, por exemplo, em um salão que tem 3 profissionais trabalhando, ele requer, por exemplo, uma compreensão maior na economia de produtos gastos em serviço. Pode ser, por exemplo, que a sua equipe aí, ela não tem uma consciência disso, você também não tem uma consciência disso, tá? Porque isso é muito importante. Quando você tem relatório, você sabe o problema que isso aqui traz, principalmente quando você trabalha com marcas que são caras. Então aqui você tem gastar menos com produtos, negociar a taxa de cartão, que faz uma diferença a longo prazo, rever comissões de certo serviço. De repente, por exemplo, você está pagando uma comissão de 40% no serviço, e aí você pode falar com o profissional assim, não dá para me pagar 40%, ok? Eu presumo aqui que eu posso pagar para você, eu fiz um estudo que eu posso pagar para você 37%. E conversa, mas aí para mim vai ficar ruim. Você fala o seguinte, então você assume o compromisso então com os produtos desse serviço. Existe, pessoal, existe isso é uma estratégia. Se você gasta muito com produto, você pode tentar jogar essa bomba, entre aspas, profissional. Se ele quer exigir uma comissão mais alta, você fala assim, ok, vamos negociar o seguinte, então, eu continuo pagando 40%, só que você assume o produto. Isso acontece. E isso também costuma funcionar em alguns salões. Cada salão, cada barbearia tem sua realidade. Então, veja alguns meios. Negociar com o fornecedor. Pessoal, esse é a chave. Esse aqui é o objetivo-chave que dá um bom impacto, tá, do ponto de vista de produtos no negócio. Por quê? Porque, em geral, o fornecedor quer chegar e falar com você assim, em vez de você comprar 2 progressivas, compra 5, que você vai ganhar mais 2, por exemplo, ou compra 5 que você vai ganhar um desconto. E aí você, sem o estudo, sem analisar como é que funciona o seu caixa, como é que funciona contas futuras, como é que está a sua grana agora, se você pode fazer conta, não, você fala assim, opa, então eu quero uma promoção, eu quero comprar mais e pagar menos. Opa, então eu quero ter um bônus, ganhar mais 2. Só que aí, pessoal, é onde é que você acaba bagunçando seu financeiro. Por quê? Porque a grana, por exemplo, que você podia comprar de pouco a pouco e fazer esse negócio de render dinheiro, você vai lá e faz um pequeno estoque. Estoque é grana parada. Eu não estou falando que você não tem que ter estoque, mas você tem que ter bastante consciência qual que é a média do estoque que você tem que ter. Porque é igual eu já atendi uma cliente aqui uma vez que ela falava o seguinte, ela tem 10 produtos parados ali que já está quase vencendo, não conseguiu fazer saída com ele. Ou seja, tinha grana parada no estoque dela e ela não conseguia dar vazão naquilo. Então o estoque, pessoal, você precisa de ter bastante atenção nisso. Você precisa de ter uma consciência de quanto que você gasta em estoque para a partir daí você conseguir fazer a sua estratégia. O ideal é você não ter muito estoque, tenha só o básico ali, hora ou outra você vai lá e compra o que você precisar. Salões grandes já costumam trabalhar um pouco mais com estoque um pouco mais amplo, porque essa ideia de estoque para eles é vantagem, mas não um estoque muito grande, um pequeno estoque. Às vezes passa muitos clientes ali no dia a dia e se faltar produto ele não consegue vender. Mas essa consciência que eles têm, essa consciência financeira da média que eles precisam de estoque faz toda a diferença, ok? Então tente negociar com seu fornecedor, fala assim o seguinte, eu posso até comprar na sua mão, mas será que você divide para mim? Será que eu posso te pagar daqui quantos dias? Existe possibilidade de alguém fazer alguma negociação? Se você puder me ajudar, você precisa de conversar. Porque aí o que acontece? Você alivia um ciclo financeiro do seu negócio para que ele gire dinheiro no seu caixa e você consiga pagar esse produto sem deixar o seu caixa no vermelho. Aí você tem a outra também que é bem legal, implantar controle de gastos. Pessoal, salão grande leva isso muito a sério. Para você ter ideia, tem salão grande que eles trabalham com marca de produto tão boa que é muito caro e eles vendem para o profissional o produto que o profissional vai usar. Ou eles fazem computação de tudo. Numa seringa, em alguma vasilhinha e fala assim, tá aqui fulano. Para fazer um cabelo médio, por exemplo, você vai gastar X ml aqui de produtos. Então, tá aqui a seringa. Se você usar muito mais do que isso aqui, você vai pagar. O nível de seriedade desses salões grandes é assim, pessoal.
Então você também tem que ser desse jeito, você precisa levar isso a sério. Implanta um controle mais rigoroso. Se você entregou, por exemplo, um shampoo de lavatório para um profissional aí no seu negócio, ou até você mesmo, acompanhe. Poxa, quantos cortes dá para mim, quantas lavagens dá para mim fazer com esse shampoo aqui? Ah, dá para mim fazer 20. Ok. Aí o profissional chega lá e fez 12. Você notou o dia que ela pegou, você vai ver, ela fez 12. Fala assim, mas por que você faz 12? Todo mundo faz 15, faz 20, faz 18. Você tem que procurar saber isso. Às vezes o profissional, como ele não está pagando, às vezes ele não tem essa consciência de peso financeiro no negócio. E incentivar a economia. Toda reunião, pessoal, aliás, isso é um assunto também que você deve tratar. Reuniões periódicas. Trate reuniões da forma mais séria possível. Trate temas que são importantes e explique que você precisa de uma economia para economizar. Beleza? Leve isso bastante a sério. E evitar compras além do necessário, né? Foi o que eu falei. Não adianta nada você ficar comprando sem precisar, deixar parado e ficar devendo ainda por cima, né? Porque, infelizmente, o fornecedor ele vai querer receber o dele. Se você não paga, ele leva seu nome para o SPC. Então, vamos ter bastante atenção nisso. É uma questão de você parar um pouco e refletir. Se faz sentido você comprar essa quantidade agora ou não. Mas para isso você precisa de ter informações certas para tomar a decisão certa. Então, essas foram as ações, tá, estipuladas mediante a meta de reduzir os custos variáveis. E agora a nossa terceira meta, né? Nosso terceiro objetivo, que é reduzir as despesas fixas. Quais estratégias que a gente vai usar para isso aqui? Isso aqui também é muito importante e aqui geralmente a pessoa tenta se desviar desse foco aqui porque incomoda bastante, tá? Cortar despesas que não seja essencial. Buscar meio de economizar com água, com luz, com internet, tá? E outros itens de despesa. Ah, como assim com internet? Liga lá e reclama. Fala com eles, tem como abaixar para mim? Ah, não tem não. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou buscar um concorrente então, porque o concorrente ele prometeu para mim um preço mais barato. Pessoal, isso costuma ser bom. Costuma eles abaixarem um pouco o preço. Qualquer economia que você fazer já vai te ajudar, tá? Economia de luz com certas lâmpadas mais inteligentes, economia de água. Qualquer item que tenha a ver com a despesa fixa do mês, você precisa de colocar na balança, tá? Ah, eu estou gastando muito com lanche para funcionário, com lanche para mim aqui. Tenta cortar um pouco. Estou gastando muito, por exemplo, com produto de limpeza. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para reduzir isso aqui? Então, é uma coisa que eu coloquei aqui, ó, negociar preço de internet, se tiver economia de água, de luz ou de qualquer outra coisa, evitar contrair novas despesas necessárias. Aí a pessoa chega e fala assim, ah não, eu estou precisando de comprar ali para o pessoal que espera um sofá. Só que a pessoa vai lá e compra o sofá sem olhar que ela não pode comprar o sofá. Ah, mas eu preciso de comprar o sofá, ok. Mas você precisa de entender também que o seu caixa, ele precisa também de ter grana. Não adianta nada você gastar grana e ficar depois perdido nisso. Então, reduzir despesa fixa, você precisa de achar um jeito. Vai nas despesas fixas, olha lá o que é. Se você está gastando muito com algum item que não tem necessidade. Por exemplo, nós já atendemos cliente aqui que ela tinha uma máquina de café lá que ela tinha que pagar por mês. Então, qual que foi a ideia? Corta isso e compra uma cafeteira. Deixa para os clientes servir do jeito que eles acharem legal e controle isso. E aí acabou. Acabou esse gasto que ela tinha desnecessário. Tá entendendo? Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui que talvez pode parecer estranho para você. Talvez até mudar o seu ponto. Talvez seu ponto está muito caro mediante seu faturamento, você não consegue aumentar seu faturamento. É hora de mudar o ponto até. Vou para um ponto menor, pagar um aluguel menor. Então, isso tudo faz parte das despesas fixas. E aqui a gente está no quarto item que a gente colocou ali, que é o tema também dessa aula, que é juntar uma reserva financeira. Quais estratégias você tem que fazer, pessoal? Em geral, esse assunto gera muita polêmica. Por quê? Porque a reserva financeira parece uma coisa luxo. Ah, isso é doido. Que dia que eu vou ter, por exemplo, 4, 5 meses de reserva no meu negócio aqui? Para mim não dá, eu sou pequeno. Claro que dá, pessoal. Tem que dar. Se não dá, a própria situação vai fazer isso acontecer. A pandemia fez isso com os negócios. Negócio que tinha reserva financeira conseguiu sair bem. Então estipula uma reserva para o seu negócio. Em geral, 4 a 6 meses de capital de giro para o seu negócio. Então aqui, por exemplo, eu coloquei 4 meses para a gente ter uma reserva financeira para o nosso negócio. O que eu posso fazer aqui? Reajustar os preços. Ok? Eu posso falar o seguinte, eu quero aumentar um pouco o meu preço para mim ter um pouco mais de faturamento e um pouco mais de lucro.
e para mim, desse lucro, eu conseguir tirar a minha reserva financeira. Então aqui, reajustar os preços, separar do lucro, foi o que eu falei, uma parte para a reserva. A reserva ela tem que estar baseada, pessoal, no capital de giro que o seu espaço necessita mensalmente. O que é que isso inclui? Isso inclui também o seu prolabore. Por exemplo, se eu não abrir o salão durante um mês, quanto que eu gasto? Ah, eu gasto 6 mil. Ok, você tem que ter isso aí, ó. 6 mil vezes 4. Parece ser uma coisa de doido, mas não é. Mas se você tem que ter essa reserva, você tem que ter 24 mil aí guardado para você, quando acontecer um problema, você falar assim, opa, eu tenho de onde tirar. Precisou de fazer uma reforma? Eu tenho de onde tirar. Precisou de comprar um equipamento? Eu tenho de onde tirar. Porque eu já tenho uma reserva de emergência, eu já tenho uma reserva financeira. Adoeci, não pude abrir o salão, ou não pude ir ao salão, não pude receber um prolabore de estar trabalhando, eu tenho uma reserva. Entendeu? Isso só estranho para o brasileiro, porque o hábito do brasileiro geralmente não é juntar a grana também. Mas você precisa de ter atenção nisso. E às vezes você se pergunta assim, qual que é a importância da gente ter uma reserva financeira? É exatamente essa segurança para ocasiões de emergência, tá? Nunca depende somente do próximo faturamento, porque a vida do empreendedor ela é cheia de surpresas, né? Cheia de contratempos. Pode acontecer alguma coisa que você for ligar uma máquina e queimou, você for ligar um secador queimou, você for ligar uma luz da bancada queimou. Você tem que ter grana ali de reserva para você colocar isso aí para funcionar. A pandemia mostrou isso pra gente. Tá? Pode acontecer várias outras coisas que vai forçar você a usar uma reserva financeira. E se você não tiver, você vai fazer o quê? Banco, empréstimo. Então fica complicado de você sair dessa trabalhando com esse tipo de financiamento. Financiamento de terceiro, capital de terceiro sempre é mais caro para o seu negócio. Beleza? E aqui a gente tem um PDCA da estratégia financeira. Como é que funciona isso, pessoal? Funciona da seguinte forma. O PDCA ele é uma ferramenta que trabalha com análise dos objetivos que a gente colocou e das ações que a gente colocou. Como é que funciona? Você implantou suas estratégias, certo? Implantou, eu diminuí custos agora, eu implantei agora boas práticas de economia de produto. Eu vou fazer agora, analisar isso, está dando resultado? Como é que está sendo o comportamento disso aí? Deu significado, deu o resultado de forma significativa? Então eu vou continuar, vou manter isso aí. Ah, eu tentei fazer isso aqui, deu errado. Então você vai lá e muda, tenta fazer uma outra coisa. Implantar uma estratégia é legal, mas agora acompanhar ela e observar o resultado dela gera mais trabalho. E o PDCA é exatamente isso. Eu planejo, eu executo, eu checo se deu certo e eu coloco em ação de novo. De forma que sempre eu vou melhorando esse ciclo. Toda vez que eu aplicar ele, ou que eu rever ele, ou que eu aplicar um novo ciclo de análise. Ok? Então ajuste as ações que não dão resultado, que podem ser melhoradas, e busque aí um meio de você colocar o seu negócio para potencializar o lucro. O objetivo da estratégia financeira é ter mais lucro, beleza? E aqui a gente já está indo para a parte final. Não se esqueça desses detalhes, tá? Da nossa revisão. Levante as suas informações, pessoal. Isso aqui já é espécie de um mantra para a gente. Informações é essencial. Faça planejamento, tá? Eu quero crescer, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso de planejar o que vai acontecer daqui 3 meses, para que eu preciso de ter grana para daqui 3 meses. Trace objetivos. Eu quero reduzir X% da minha despesa fixa. Eu quero reduzir X% das minhas despesas variáveis, meus custos variáveis. Ok? Monte um plano de ação, porque saber onde ir sem ter um mapa, ninguém consegue chegar em lugar nenhum. Então você precisa de ter um mapa. O que eu vou fazer para mim chegar aqui? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assado. Então, tenha atenção nisso. E acompanhe os seus planos, os seus planos de ação com o PDCA. Planejou? Executou? Faz a checagem. Fez a checagem? Coloque em ação. Sempre vai fazendo isso aí. Planejando, executando, analisando e colocando em ação. Você vai ver como que as coisas vão ficar interessantes no dia a dia do seu negócio. E isso daqui é para qualquer tamanho, pessoal. Pode trabalhar você sozinho. Você consegue aplicar isso aqui. Beleza? Então a gente finaliza aqui a nossa 4ª aula do nosso curso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente trabalhou tudo que foi possível. E aqui a gente deixa nossas informações, que é o nosso Insta, o nosso site. Entre no nosso site, baixe materiais grátis lá, que vai te auxiliar na gestão. Tem alguns materiais lá que vai te ajudar bastante. Beleza, pessoal? Então até a próxima.